amados, como é bom estar com vocês nessa manhã, no qual estaremos juntos crescendo e aprendendo a palavra de Deus. O tema de hoje será testemunho. Da semana passada foi relacionamento. Jesus veio, se relacionou com pessoas simples, né? Pessoas no qual a sociedade desprezava. E hoje vai ser testemunho. Vai ser importante a lição de hoje? Porque através do testemunho o reino de Deus é anunciado e multiplicado. Vamos orar? Deus, obrigado pelo dia, fique conosco, nos abençoe e que possamos ter um ótimo dia de estudo e que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações e nos despertar para darmos testemunho. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Bom, então vamos lá. O discípulo e o testemunho. Ou seja, se você é discípulo de Jesus, existe uma necessidade muito grande para que você dê testemunho. Mas você receberá o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus, antes de se ascender, ele deixou essa incumbência. Por que recebeu o Espírito Santo? Para sermos testemunhas. Ou seja, testemunhas em Jerusalém, onde eles estavam, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a ideia de ser testemunha só até os confins da terra, ela é meio equivocada. Porque nós temos que sermos testemunhas aonde nós estamos também. Houve uma época que nós chegamos à conclusão que ser testemunha é quando você viajava, né, para o exterior, ia para campos difíceis. Não, nós temos que retornar à realidade, de ser testemunha também aonde eu trabalho, também aonde eu estudo. Eu tenho que ser uma testemunha ali também. Os objetivos. Ao final do estudo dessa lição, você deverá ser capaz de conceituar testemunho cristão, declarar o objetivo do testemunho cristão, declarar a condição essencial para a existência de um testemunho cristão efetivo, declarar as fontes do testemunho cristão e discorrer sobre as condições indispensáveis à eficácia do testemunho cristão. Vamos lá. Caminhando. Testemunha é aquilo que se declara a respeito de uma pessoa ou de um fato com o objetivo de produzir convicção em alguém. Eu gostei muito dessa definição, porque o testemunho precisa produzir convicção a alguém. É uma narrativa de um fato. Jesus encarregou seus discípulos de serem suas testemunhas. Ou seja, se você é discípulo de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, nós fomos encarregados de sermos testemunhas, independente de quem está à sua frente. Eu recordo, né, que um tempo atrás eu estava fazendo um discipulado, né? Aliás, eu passei na rua, eu vi a filha da Marilene, a Amanda, e perguntei para ela se ela queria um estudo bíblico. Aí ela falou assim: eu quero sim. Aí fizemos estudo bíblico com ela, né, e com o rapaz que namorava ela, e a Marilene também estava presente ali. Então, só que o Celito, toda vez que eu chegava na casa do Celito, se mandava ir embora. E aí a segunda vez que eu cheguei também para fazer o discipulado, o estudo bíblico, o Celito, eu entrava por uma porta e ele saía por outra. E assim foi. Até o momento que a Marilene chegou e falou assim: olha, eu quero falar uma coisa. Eu lembro que ela chegou e disse assim, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu lembro que a Marilene chegou e falou assim: nossa, a Bíblia é tão clara,
quando diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que só há um intercessor entre Deus e os homens, ali abriu os olhos dela. Abriu os olhos dela. Agora, se eu tivesse me intimidado, toda vez que eu entrasse na casa do Celito, ele saía por outra porta, né? Então, nós temos que entender que o dar testemunho, né, o levar a pessoa aos pés de Jesus, vai requerer de nós, às vezes, sofrimento, né, porta na cara, né, gozação, não é? Mas olha, o bacana de tudo isso, que o Celito começou a ouvir lá do quarto, ele já não saía, ele começou a ouvir lá do quarto, foi se aproximando, até o momento também que ele foi alcançado por Jesus Cristo, ele acabou sendo alcançado, e hoje ele é uma bênção para nós, tanto o Celito como a Marilene, são um casal que nos abençoa muito. Mas por quê? Porque dentro de tudo isso, não é? De dar o testemunho, eu passei por um crivo tremendo, mas vale a pena. Quando olha ele nesse estado, né? Tanto a Marilene como o Celito alegres na fé, não é verdade? E liderando célula, né? Então isso nos alegra muito, queridos. Que coisa maravilhosa. A nossa responsabilidade como discípulo do grande mestre é apresentar ao mundo um testemunho convincente de Jesus Cristo. Quando a gente vê apresentar um testemunho convincente sobre Jesus Cristo, a gente vê lá em Lucas 24, né? Duas pessoas caminhando juntos no caminho de Emaús. Um deles é Cleopas, mas a Bíblia não fala o nome do outro, né? E só que eles eram o quê? Eles eram novos na fé. E Jesus entra no meio dos dois, entra no meio da conversa. E os dois perguntam para Jesus: você não sabe o que aconteceu, né, com Jesus, né, um profeta rico em palavras e em obras, só que nós esperávamos a redenção, mas já é o terceiro dia e até agora nada. Olha só, duas pessoas recém ouviu o que aconteceu e já estava passando para outros, e estava passando justamente para quem? Para Jesus. Isso é dar testemunho. Testemunho é aquilo que você ouve, e passa para outras pessoas. E ali tinha dois jovens, vamos colocar assim, um é Cleopas, que a Bíblia fala o nome dele, falando para o próprio Jesus. E aí Jesus chega e diz assim: vamos endireitar a coisa aqui, vamos ajeitar a coisa. E até o momento em que esses dois homens dizem para Jesus: está tarde demais, dorme aqui com a gente. E aí Jesus ora abençoando o alimento. E aí os olhos daqueles dois se abrem. E aí eles dizem o seguinte: o nosso coração não queimava enquanto aquele homem falava. Dá testemunho, querido, o nosso coração precisa queimar, eu tenho que ter uma vontade tremenda de dar testemunho sobre Jesus Cristo. A gente tem que ter esse desejo tremendo para falar do amor do Pai, precisa de queimar isso, nosso coração precisa queimar. Vamos caminhando. O seu coração está queimando para dar testemunho de Jesus Cristo? Eu estava ali antes de começar a graduação, né? E eu estava conversando um tempão com o taxista falou de tantos assuntos, sabe? E ali começou a me incomodar. Aí, por que ele fala de tantos assuntos? E por que eu não vou falar do principal assunto, que é Jesus Cristo? E ali a coisa foi encaminhando, aí alguém chamou ele, sabe? Para ele fazer a corrida. Mas eu vi aquilo dali, isso me chamou a atenção. Ele falou de tudo, meu coração tem que queimar. A gente conversa de tudo, tem que queimar para falar do amor de Deus. O nosso testemunho deve deixar claro ao mundo o fato de que o Cristo que pregamos tem poder suficiente para promover não apenas a transformação da natureza humana, mas também o aperfeiçoamento das estruturas sociais, levando um mundo mais justo e menos violento, onde os direitos individuais da pessoa humana sejam plenamente respeitados. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Então a Bíblia nos fala que as nossas atitudes precisam ser
a mesma de Jesus. Se nós, por exemplo, olharmos em 3 João, diz assim: amado, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da tua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Olha só, fazendo bem, apesar dos irmãos serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Então, a igreja falava bem a respeito deste amor, o amor de Gaio. Que coisa boa! E ele fazia e promovia o amor a pessoas desconhecidas. É por isso que a Bíblia diz assim: o que adianta você chegar e retribuir um banquete para uma pessoa que acabou de fazer um banquete para você? Você não está fazendo nada demais. Agora eu quero ver você pegar um pobre, pegar um desconhecido e fazer um baita banquete para ele. É o que Gaio aqui, é o que a Bíblia está dizendo. Ele fazia o bem para desconhecidos. E isso foi longe. Foi tão longe, né, que eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Será que a sua vida como cristão está indo longe? Está repercutindo longe, queridos? Será que em outros lugares e outras igrejas estão falando sobre você, sabe, desse seu amor para com o desconhecido, desse testemunho que você tem dado, sabe? E será que tem ido longe isso? Que coisa rica e que coisa maravilhosa. Os objetivos do testemunho do discípulo: 2 aspectos fundamentais do nosso testemunho: exatidão do conteúdo das declarações que fazemos a respeito de Cristo e de suas doutrinas, produzir convicção de que o mesmo poder que operou no tempo em que Jesus andou entre nós, opera ainda hoje em nossas vidas e pode operar na vida das outras pessoas também. É essa certeza que nós temos que ter, que o mesmo poder que operou no tempo de Jesus, ele também, né, opera, né, na vida das pessoas no tempo em que estamos vivendo atualmente, né? E uma coisa interessante que nós temos que observar é quando lá em 1 Samuel, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, a Bíblia fala que eles eram ímpios e não se importavam com o Senhor e nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre quando cozinhava a carne ali, né, um servo dele ia lá, pegava a carne com uma oferenda de sacrifício, né, e assim fazia. E carne com gordura ia, cortava e pegava essa carne também, que não era aquilo que era dele, no caso, mas a Bíblia nos fala que eles não se importavam com o Senhor. Primeira coisa que nós temos que pensar: por que dar testemunho? Porque eu me importo com o Senhor, me importo com aquilo que o Senhor fez conosco na cruz. Se você não se importa com o Senhor, você vai ter dificuldade de entender que você precisa dar testemunho, que você precisa falar do amor de Deus para com as pessoas. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não se importavam com o Senhor e não cumpriam os deveres de sacerdotes com o povo. Você tem cumprido aquilo que Deus determinou para você? Uma vida de obediência para com Ele, uma vida de testemunho, falando do seu amor. Você tem cumprido? Os filhos de Eli não cumpriam o seu ministério.
os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. Meus amados, como a nossa geração ela é tão vaga, tão vazia, e ela não tem se importado com o Senhor da maneira plena, e como a nossa geração também não tem cumprido, ou seja, obedecido aquilo que o Senhor determinou para nós. Com tudo isso, a palavra de Deus diz para Eli: por que você honra mais os seus filhos? Percebe? Quando você não se importa com o Senhor, quando você não obedece o Senhor, você começa a honrar outras coisas. E aí a palavra chega até Eli: por que você tem honrado mais os seus filhos? Por que você tem feito isso? Tem honrado mais os seus filhos do que a mim? Amados, a gente não pode colocar nada na frente do Senhor. Então, a palavra de Deus diz: Eli, você tinha consciência de tudo que seus filhos fizeram e você não os puniu. Não os puniu. Então é importante a gente entender isso, se importar com o Senhor, cumprir uma vida de obediência, honrar o Senhor acima de tudo, cumprir, amados, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Você tem caminhado nessa direção? Porque a palavra de Deus diz: seus filhos se fizeram desprezíveis, não seja desprezível diante do Senhor. Muita gente tem caminhado na direção desprezível, e a Bíblia diz: porque você não os puniu. Precisamos de compreender e andarmos no caminho do Senhor, e a palavra seja a nossa luz e lâmpada para todos nós. Amados, vamos continuar. Não é necessário ser teólogo para testemunhar da fé. Entretanto, quanto mais conhecemos de Cristo, mais completo será nosso testemunho, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Uma única condição indispensável é ter tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tinha feito. Ali está sendo bem claro, você não precisa ser teólogo para você falar do amor de Deus. Essa mulher, por exemplo, samaritana, ela teve 5 homens e estava ali no sexto, e mesmo assim ela chegou na aldeia e falou de Jesus e ganhou a aldeia para Jesus Cristo. A mulher cheia de pecado. Não fique achando que você é inferior aos outros, meu amado, minha amada. Não, apenas bata no peito e diga: Senhor, eu me importo sim, eu me importo, eu quero testemunhar. Então essa mulher aí é uma mulher pecadora, sabe? Mas pelo testemunho dela, né, muitos samaritanos creram em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Com certeza você não é mais pecadora do que ela. Eu recordo que, eu vou falar porque eu pedi autorização, né, à Lília, e nós fomos fazer um impacto evangelístico em Frecheira. E quando a Lília, ela tinha muito receio, embora ela fez seminário, tinha muito receio de falar, sabe, de Jesus. E aí ela conta, né, que ela dizia assim: eu não quero ir no grupo do Marcão. Tinham vários grupos. Aí chegamos em Frecheira, ela se escondeu até no banheiro, né? Foi no banheiro, meio que se escondeu. Quando ela voltou, eu olhei para ela e falei: Lília, nosso grupo está faltando um, vem conosco. Ela chegou e falou assim: nossa, eu falei que não queria ir para o grupo do Marcão. Ela acabou vindo para o nosso grupo. E aí caminhamos pelas ruas, fomos pelas casas falando do amor de Jesus e tal. Só que 2 meses antes, eu tinha ido fazer um trabalho missionário em Frecheira, pela junta. Então, algumas casas eu já conhecia. E tinha uma casa que uma mulher tinha 2 filhos pastores, mas a mulher tinha um coração tão duro, e ela não aceitou Jesus, e pregamos para ela, uma senhora com o coração muito duro. E aí, quando estávamos voltando, eu parei na casa dela.
Mas eu já parei assim, nossa, essa mulher tem um coração tão duro. Eu sei, irmãos, que quando eu dei por mim, a Lília tomou a minha frente, começou a falar com a mulher, eu me afastei, e ela falou de tal maneira, sabe, se sentia a presença de Deus, e ali terminamos, sabe, orando com aquela mulher. Foi um tempo tão precioso. Aí eu conversando com a Lília hoje, ela falou, a partir daquele momento, a minha vida mudou, sabe, eu tenho procurado cuidar de pessoas, eu tenho procurado testemunhar, eu tenho procurado me importar com a obra do Senhor, sabe, eu tenho procurado levar uma vida que agrada o Senhor, testemunhando do seu amor. Então, queridos, você não precisa ser um teólogo, nada disso, sabe? E a Bíblia nos fala aqui, ó, essa mulher samaritana ganhou muitos samaritanos para o Senhor. Testemunho primário, o conteúdo é relato do que Jesus Cristo operou em sua vida. É muito útil para os que vivem neste mundo completamente desorientados. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. O que aconteceu aqui em João capítulo 9, foi um cego que foi curado por Jesus, e naquele momento os vizinhos chegaram e olharam para o cego e disse, nossa, você está mudado, que coisa boa, né? O cego já testemunhando para os vizinhos, você tem testemunhado para os vizinhos, que coisa maravilhosa. Então os vizinhos olharam para o cego e disseram, você está mudado, algo mudou em você. Olha só, como é bom passar e as pessoas dizerem, né? Nossa, você mudou, sabe? Você se transformou. E aí a Bíblia diz que os mestres da lei, né, apertaram o ex-cego, apertaram ele, e aí ele chegou e testemunhou. Foi Jesus que fez isso, né? E aí ele ainda falou assim, você também quer ser um deles? Aí os fariseus, né, os mestres da lei, disse assim, essa raça não sabe de nada, né? Seja você discípulo de Jesus, não nós. Entendeu? O fariseu, o mestre da lei, bateu no peito. Você seja discípulo de Jesus, não nós. Então, quer dizer, ele já testemunhou para os vizinhos, já testemunhou para os fariseus, mestres da lei. Aí vem o pai dele. Aí perguntaram para o pai, seu filho, nasceu cego ou não? O que o pai falou? Pergunta para ele, já tem idade. Né? Então, quer dizer, testemunhou para os vizinhos, testemunhou para os fariseus, mestres da lei, e esse cego testemunhou para o pai, que coisa maravilhosa. O teu pai pode ter mais idade do que você, esse pai aí tinha mais idade do que o filho, é óbvio, mas ele ainda não conhecia Jesus. Então não se iluda não, tem muitos pais, apesar de ter mais idade do que você, que não conhecem Jesus, Então é ali, ó, dá o testemunho. Que coisa gostosa desse cego, né? Falando, os vizinhos perceberam mudança, os fariseus também ali, né? Surpreenderam com a cura. O próprio pai também, né? Surpreendeu com a mudança. Que coisa maravilhosa. O testemunho do cego foi pobre em conteúdo, mas foi convincente, porque revelava um fato que ele havia experimentado. Está vendo que coisa maravilhosa? Foi simples o testemunho, irmãos. Foi muito simples. Mas ele apenas falou algo que ele havia o quê? Experimentado. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos em Atos, né? Em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Como é que o evangelho avançou? Como é que avançou o testemunho? Aqueles que saíram por causa da perseguição em cima de Estevão. Então eles foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando o evangelho aos judeus. Como é que eles foram? Eles deixaram para trás muita coisa, meus irmãos. Deixaram para trás casa, deixaram para trás móvel, não tinha como carregar na cabeça mesa, nada disso. Deixaram para trás amizades, deixaram para trás os vizinhos, uma vida, né, já construída, deixaram tudo isso para trás.
Mas, em compensação, sair anunciando o reino de Deus em Fenícia, Chipre e Antioquia. O que você tem que deixar para trás? Hoje em dia a gente não deixa nada para trás. Nada. Esse pessoal aqui, meus irmãos, por que o Evangelho avançou? O Evangelho hoje está travado, freio de mão puxado, porque a gente não quer deixar nada para trás, a gente só quer acumular. Então, eles deixaram para trás e anunciaram a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Alguns cipriotas e sirineus foram a Antioquia e falaram aos gregos, anunciando as boas novas, testemunhando sobre as boas novas de Jesus Cristo. Olha só, pessoas simples, pessoas leigas. Aqui não fala que os apóstolos estavam no meio. Não, os apóstolos não estavam no meio. Eram pessoas simples que saíram por causa da perseguição. Alguns falaram para os fenícios, Chipre e Antioquia, judeus, e alguns falaram, os cipriotas sirineus falaram para Antioquia, no caso, gentios. Então, olha só, ninguém ficou sem ouvir a palavra de Deus. Falava no nome de Jesus. Tudo por causa da perseguição. A testemunha de Jesus deve enriquecer o conteúdo de seu testemunho pelo conhecimento dos fatos narrados na palavra de Deus. O testemunho mais eficiente e mais genuíno é aquele que se baseia nos fatos narrados na Bíblia. Evidentemente que o conhecimento da Bíblia não substitui a experiência pessoal com Jesus Cristo, mas enriquece na medida em que explica de acordo com o plano de atuação de Deus na vida de toda a humanidade. Evidentemente que o conhecimento da Bíblia não substitui a experiência pessoal com Jesus Cristo, Então, como é que foi a sua experiência pessoal com Jesus Cristo, Eu vou falar a minha rapidinho, em 2 minutos. Eu comecei na categoria de base, 18 anos, o Cambé me deu um Novo Testamento pequeno. Aí eu comecei a ler aquele Novo Testamento dos Gideões e posteriormente eu fui para Mogi Mirim. Mogi Mirim, um pastor ia lá em casa e fazia estudo bíblico, uma vez por semana, e posteriormente comecei a reunião de jogadores, e dali eu tive um acidente. O meu foi por causa de um acidente que eu tive, e ali naquele acidente, fiquei ali entre a vida e a morte, fiquei muito sério, e ali eu comecei a refletir mais sério sobre a minha vida. E aí eu fiquei pensando, se eu morrer aqui, eu vou para o inferno. Vou para o inferno. Então Deus falou mais forte comigo, e aí depois o Paraná me contratou, fui para Curitiba, e aí teve uma convenção, eu acho, um pastor de São Paulo pregou, e aí eu senti tocado pelo Espírito Santo, senti a vontade de ir à frente, e aí quando eu levantei, no meio do caminho, deu vontade de sentar num banco, mas aí o Espírito Santo me impulsionou, aí cheguei e fui à frente. E esse foi o tempo no qual eu me converti. No acidente, eu fui levado de ambulância, fiz cirurgias, meu rosto ficou dormente, fiquei vendo 2 imagens, dificilmente eu jogaria futebol. Mas ali eu já estava decidido caminhar com Cristo. Deus já havia tocado no meu coração. Então vamos lá. O discípulo que deseja aprimorar o seu testemunho, torna mais convincente. Deve dedicar-se ao estudo criterioso e sistemático da palavra de Deus, porque ela é a fonte do conhecimento a respeito de tudo quanto Jesus fez e ensinou. Antes, santifique Cristo como Senhor no coração e seja sempre preparado para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas vamos prestar atenção aqui. Estejam preparados para responder a razão da esperança que há em vocês. Mas a Bíblia também nos fala o seguinte,
responda com mansidão, não com discussão, ok? Então, assim, mas faça tudo isso com mansidão e respeito, porque tem muitas pessoas que vão pegar esse versículo aqui, achar que tem que estudar a Bíblia para debater, para entrar em contenda, né? Com outros incrédulos, ou até discutir, né, com outros incrédulos, né, polemizar, mas a Bíblia continua dizendo, no versículo 16, nós paramos no 15, no 16, mas façam tudo isso com mansidão e respeito. Respeitar as pessoas. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, quem veio do mundão assim igual eu vim, quem veio de outros setores, acha que está certo, queridos. Não se iluda não, acha que está certo, acha que está caminhando certo, acha que o caminho é certo, acha que a religião é certa, e as vendas estão nos olhos, por isso que tem que o quê? Lançar a semente, mas com mansidão e respeito, porque senão perde uma alma, por quê? Por causa de discussão. Quem vai fazer obra de convencimento é o Espírito Santo. Condições para que o testemunho produza o efeito desejado. Convicção sincera. Jamais devemos tentar convencer qualquer pessoa de algo do qual não estejamos plenamente convencidos. Se não acredito que Deus pode mudar minha vida a ponto de confiar integralmente nele, não estou habilitado a testemunhar disso. Então o primeiro ponto é isso. Qual é o primeiro ponto? Lembra de Ofni e Finéias, dos filhos de Eli, que não se importavam com Deus? Então o primeiro ponto é se importar com Deus. Se importar, porque ele diz o seguinte: sejam testemunhas minhas, Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Se importar com Deus é o primeiro passo. Comportamento coerente com as declarações. O comportamento do discípulo deve ser uma ilustração viva de sua doutrina, ou ninguém acreditará no que ele diz. Uma coisa que eu gostaria, né, de lermos aqui em 1 Pedro, capítulo 2, sobre comportamento, 2:20, diz assim: pois que vantagem, 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Então a Bíblia começa a dizer, que vantagem há, né? Receber açoites por terem cometido. Então o que a Bíblia diz? Que vantagem tem? Você ser humilhado, gozação, açoites por você ter feito mal. Mas se você fez o bem e foi humilhado, né, está passando por momentos difíceis, isso é louvável diante de Deus. Eu quero falar com você aqui, ó, que está fazendo bem, que está caminhando no caminho do Senhor, sabe? Mas você já não está querendo suportar o sofrimento que você está passando. Mas a Bíblia diz: suporte, isso é louvável diante de Deus. Continue firme no caminho de Deus, não abandone. Porque se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Continue andando no caminho do Senhor. Isso agrada o coração de Deus, e isso é a marca do Filho de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Eu sempre digo o seguinte: Cristo morreu em nosso lugar, deixando o exemplo para que sigamos os seus passos. Na escola bíblica ali, né, na classe Nova Vida, o pessoal sempre diz assim: mas sempre tem crente que pisa na bola e tal. Aí eu penso assim: Cristo deixou exemplo para que sigamos os seus passos. Então você tem que seguir os passos de Cristo Jesus. Está aqui no 1 Pedro capítulo 2, versículo 21.
Vamos lá. Condições para que o testemunho produza o efeito desejado. Testemunhar não é um ato facultativo, mas uma obrigação. E, irmãos, e agora? Testemunhar não é um ato facultativo, mas uma obrigação. Testemunhar é uma obrigação. Nós temos que encarar isso, né? Se importar com isso. A palavra usada para designar testemunho no Novo Testamento é mártir, né? É mártir. Isso que a Bíblia diz aqui, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultava, não revidava, quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava aquele que julga com justiça. Versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Então, quer dizer, ele mesmo, Jesus, levou sobre si os nossos pecados sobre a cruz. Grave esse versículo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo, não foi você nem eu, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Mártir é uma língua, representa alguém que expõe, em nossa língua representa alguém que expõe a própria vida, a riscos para não omitir o seu testemunho. Olha só, um mártir é aquele que se expõe e corre risco, mesmo que tenha que não omitir o seu testemunho. Aí a gente vê, por exemplo, os cristãos que saíram, né, e deixavam casa para trás, deixavam comodidade, deixavam o luxo, a vizinhança, deixavam ali as plantações, os móveis, tudo para trás. Mas iam o quê? Iam para a Fenícia, Chipre, Antioquia, levando a palavra para os gregos e levando a palavra também para os gentios. Então, mártir é isso, né? É deixar para trás, mas levar a palavra de Deus em nome de Cristo Jesus. Deus espera a fidelidade a toda a prova de cada um de nós, se necessário for. Nos dispormos a perder tudo, até mesmo a vida, para permanecermos fiéis. Você está disposto a perder tudo, né? Perder tudo. Hoje em dia a gente quer ter tudo, né? E isso daí não está nos satisfazendo, para piorar as coisas, né? Então, perder tudo, né? Até mesmo a vida, para permanecermos fiéis. Isso parece que está muito distante de nós, não é verdade? Quando nós fomos em Cuba, né? Muitos sabem dessa história, e tinha 2 agentes, né, do governo que foram ver o pastor Márcio e eu. E daí o pastor Márcio nos tirou para orar, fomos orar, e aí o pastor Márcio orou e oramos juntos. Aí o pastor Márcio pregou, os 2 foram à frente, eu fui abraçado com os 2. E aí foram entregar a vida deles a Jesus. Mas eles poderiam prender a gente ali, ou sabe-se lá que coisa pior, né? O que isso acontece naquele local. Quando você vai também na Caxemira, que ali você tem sunita e xiita, são 24 horas no terror, meus irmãos. 24 horas no terror. Então, tem muitos irmãos passando por essa situação pelo mundo. Mas a questão é, nós aqui, que não estamos passando por essa situação, o que temos que deixar, né? Como um mártir, né? O que temos que deixar para que o nome de Cristo seja anunciado, para que o testemunho sobre Cristo venha a ser anunciado. Conclusão: à medida que crescemos na vida cristã, surgem novos desafios. Por isso é indispensável que nos preparemos adequadamente para que o nosso testemunho se torne cada vez mais eficaz. Para terminar, irmãos, eu compartilhei domingo passado, eu acho, que minha mãe e meu pai, né, passaram por um tempo difícil e foi um ajudante lá, trabalhar com eles, né,
E naquele momento ali eu, né, e minha cunhada, meu irmão, aí conversando com meu pai e com minha mãe, e pai, mãe, essa ajudante que está aí, como é que é o nome dela? Ah, o nome dela é esse. Ah, é? Mas vocês acham que ela está ajudando vocês aí? Como é que está? Não, está ajudando, né? Está dando uma força boa para nós dois, né? Para minha filha também. Eu cheguei e fiz essa pergunta, né? Mas vocês acham que ela está aqui só por isso? Só para cuidar da vida física de vocês? Aí eles ficaram olhando assim, por quê? Não, se está aqui é porque Deus o mandou. Então, cuidado com o que fala, né? Procure dar um bom testemunho. Eu sei que vocês estão, né? Então, fisicamente não estão na melhor situação, mas eu creio que Deus mandou ela aqui para a gente ganhar ela para Jesus. Aí eles ficaram assim, e aí com o trabalho, né, conjunto do Lomário, Neide, da célula, e ela foi ganha para Jesus, aleluia, e se batizou no passado, né? E por quê? Porque minha mãe e meu pai entenderam que apesar da grande idade, que ela não estava ali só para cuidar deles, do bem-estar, né? Cuidar fisicamente, mas estava ali também para, Deus tinha um objetivo também, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus tem um objetivo, querido, com cada um que Ele coloca ao seu lado. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para sermos testemunhas, Senhor. E como diz ali as palavras sobre Ofni e Finéias, que não se importavam com Deus, e como também, Senhor, fazia de forma displicente o serviço sacerdote. O seu pai não o puniu, mas tratou eles melhor do que o Senhor. Mas do outro lado, olhamos, Senhor, aqueles que foram perseguidos por causa da perseguição de Estevão, deixaram tudo para trás, mas onde iam levando o seu nome. Aleluia, Senhor. Não tinham estudos, muitos, não eram apóstolos. Senhor, obrigado por aquela mulher samaritana, uma mulher pecadora, mas que levou muitos samaritanos ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que possamos ser igreja, Senhor, que leve o nome de Jesus. Nos livre da inibição, Senhor, e nos dê poder dos altos céus. Proteja cada um, amado Deus. Proteja as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.